Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dos membros dessa casa, doutora Cláudia, a TV Câmara, imprensa, também aos assessores, assessoria aqui presente, aos moradores da comunidade do Ribeirão Verde, o Chico e a Juraci aqui presentes também hoje. Gostaria de agradecer ao senhor Ítalo, que foi o nosso convocado, e o nosso vereador, sempre batalhador, Bertinho Scandiuzzi, comigo na frente dessa CE, desde que nós tínhamos uma CPI aberta, né? E nós estávamos dizendo agora justamente sobre isso. Amanhã nós temos aí 90 dias de que a CPI foi conclusa, e que que a CE foi conclusa e que nós indicamos ao governo, através dessa CE, o rompimento do contrato com essa empresa. A empresa já demonstrou por várias vezes que não seguiria com esse contrato. Aliás, ela pega o contrato e, de imediato, ela joga a responsabilidade para outra empresa, e hoje nós vamos deixar isso claro aqui. Mais do que isso, né, um outro problema que sempre ficou demonstrado: o próprio procurador do município, ele veio aqui e ele disse que nós teríamos, a prefeitura teria no mínimo 5 argumentos plausíveis para encerrar o contrato com a empresa Prime, desde atraso nas obras, quarteirização do contrato, problemas com cronograma, entre outros. De lá para cá, além de não romper o contrato com a empresa, a prefeitura veio fazendo algumas notificações e nenhum prazo foi cumprido, Inclusive, a imprensa acompanhou isso de perto. Muitas vezes, Bertinho, grandes veículos da nossa imprensa, né, TVs, rádios, estiveram lá e disseram: olha, segunda vai voltar a obra. E nós dizíamos: não vai voltar. Olha, agora volta, não vai voltar. Teve um canal de TV que foi 2 vezes lá falar: olha, está voltando. Uma das vezes tinha, inclusive, um caminhão lá, movimentando terra de um lado para o outro, a mesmo monte de terra ia de um lado para o outro. Nós chegamos lá, né, Bertinho? O Bertinho tem a história, depois eu queria que o Bertinho contasse para vocês da caçamba, com 2 enxadas e uma pá, né, que era o material de uma obra de 27 milhões, aí, milionária. Bom, diante disso, né, fica a nossa indignação em nome da população, porque se tivesse sido rompido esse contrato, hoje nós teríamos tempo suficiente para uma nova contratação. Nós poderíamos ter agora, nos próximos dias, uma nova empresa continuando essa obra, uma empresa que pegasse essa obra e tocasse essa obra do início ao fim, e tirasse das pessoas que estão ali no entorno do Complexo Ribeirão Verde esse grande encargo que prejudica demais o complexo todo. Eu vou anunciar o nosso convocado de hoje, mas antes disso eu gostaria de justificar a ausência do vereador Eliseu Rocha, que é membro dessa comissão. Ele teve um problema e, por conta desse problema de última hora, ele não pôde estar presente aqui, está justificando. E também o vereador Maurício Gasparini, ele nos escreve agradecendo, honrado pelo convite, e, em face de compromissos assumidos previamente, não poderá estar presente, mas faz-se representar pelo seu assessor parlamentar, o Luiz Fernando de Souza, que está aqui. O vereador Maurício, ele não é membro da comissão, mas ele sempre, nas comissões, traz algum representante. Gostaria agora, antes de passar a palavra para o vereador Bertinho Scandiuzzi, convidar para já estar à mesa. Só um pouquinho. Eu vou pegar o nome do Ítalo completo aqui. Antônio Ítalo Júnior, por favor, né, o Ítalo. O senhor está acompanhado de advogado? Tem algum representante? Antes de iniciarmos a oitiva do senhor Ítalo,
eu vou passar a palavra para o vereador Bertinho Scandiuzzi. Na sequência, eu volto com a palavra, já faço o compromisso aqui com o Ítalo para que a gente possa ouvi-lo nessa comissão especial de estudo, nessa comissão parlamentar de inquérito. Por enquanto, ainda. Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos aqui presentes, agradecer sempre esse trabalho valioso da doutora Cláudia, né? Sempre solícita em tudo que nós precisamos do seu exercício profissional. Maraca, eu estou mais uma vez aqui agradecendo esse convite que você me fez para participar dessa CPI e vou continuar sempre do lado daquele povo sofrido, aquele povo que precisa ter uma resposta urgente do Executivo, porque nós estamos aguardando, e como você disse, já há 30 dias apresentamos um relatório, e o interessante é que, após o relatório, eu procurei falar com o secretário de Obras, ele concordou com o que nós concluímos, o que foi feito nesse relatório, e pedindo, então, a extinção desse contrato. Ele também achou por bem e juntou toda essa documentação, inclusive após, acho que 18 notificações que ele fez, e nenhuma resposta positiva por parte do proprietário da Primer, né? E ele juntou toda essa documentação e encaminhou para o secretário de administração. Eu liguei ao doutor Pessini, ele me disse que recebeu e comunicou ao proprietário da Prime para que ele tivesse 5 dias de prazo para uma posição. E, dependendo desses 5 dias, a resposta, ele, então, tomaria providência no sentido de uma rescisão unilateral do contrato. E esses 5 dias terminaram agora, na segunda-feira próxima passada. Nós estamos aguardando, então, uma posição, mas uma posição definitiva do Executivo, que a população daquele complexo não pode mais permanecer no descaso, no abandono como está. Quem sofre na entrada e saída na hora de pico naquele bairro é que sabe o que aquelas famílias, inclusive se imagina uma pessoa passando mal na hora de entrada ou de saída dos moradores ali para o trabalho, ou a volta para o seu lar, sabe da dificuldade e até pode se perder uma vida ali naquele local, sem considerar os acidentes que têm acontecido constantemente. Então, estou à sua disposição, à disposição dessa comissão, tudo que depender de nós, do nosso gabinete, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, vereador Bertinho Scandiuzzi. Agora sim, nós vamos passar ao compromisso. E só para dizer, o Bertinho falou bem aqui, foram várias notificações feitas a essa empresa, muitas sem respostas, e mais uma vez estendido o prazo. Mas mais do que isso, o que nos incomoda é que foi feito pagamento também para essa empresa neste ano de 2017. Foram 3 pagamentos feitos, totalizando um valor de R$ 325 mil, com 3 pagamentos feitos. 2 pagamentos feitos na mesma data, em julho, e um pagamento feito no dia 1º de agosto. Nós solicitamos também, junto a esses pagamentos, as CNDs. E nós tivemos uma resposta que, no final, eu gostaria, vereador Bertinho, já de debater essa resposta e de já encaminhar a próxima reunião dessa CPI em cima dessa resposta que traz aí fatores novos. Gostaria, então, de confirmar. O senhor é o senhor Antônio Ítalo Delarcino Júnior. Senhor Ítalo, eu preciso de advertir o senhor, porque nós estamos numa CPI, eu gostaria de advertir o senhor Ítalo que o mesmo presta o respectivo depoimento compromissado em dizer a verdade, sob pena de ser processado criminalmente. A CPI assegura ao senhor o direito constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito, caso o senhor entenda assim, de ficar calado mediante uma resposta que possa implicá-lo. Mas esperamos, todavia, que Vossa Senhoria esteja disposto a contribuir com o esclarecimento de todas as dúvidas que essa CPI apresentar aqui. Tudo bem? Bom, feito aí o termo de compromisso,
nós passamos agora aos questionamentos ao senhor Ítalo, que, ao que nos indica e nos é informado, o senhor era proprietário de uma empresa que trabalhou nessa obra. O senhor é proprietário de uma empresa, qual o nome dessa empresa, a razão social e o nome fantasia? Gerente operacional da Delarcina. Gerente operacional da Delarcina Construtora. Delarcino Construtora. Isso. Qual que é o nome fantasia dessa empresa? Drill Engenharia. Drill Engenharia. Senhor Ítalo, o senhor prestou algum tipo de serviços ali na obra da duplicação da Antônia Mugnato Marinsec? Sim, prestei. Prestou? Você pode discriminar? Falar um pouquinho mais perto. Tá. Você pode discriminar? Você me entregou, já entregou aqui, passou às mãos da comissão, né? Um relatório aqui de medições apresentadas. Esses serviços que o senhor prestou naquele local foram desde o início da obra? Desde o início. Quando iniciou a obra, nós fomos terceirizados pela Prime para executar a obra. Que a Prime, na verdade, só existe no papel. Tá? É do antigo grupo Leão Leão, que é do Luiz Cláudio Leão. E tem um presidente, que é o Bonini, que você já conhece, e tem uma secretária. Não existe, na verdade, essa empresa. A Prime, ela não tem equipamentos, não tem empregados? Nada. Ela só ganha a licitação, ela entra declinando o preço, acabando com a licitação e depois contrata terceiro para executar. Muito bem. Em cima do que o senhor nos entregou aqui, desse trabalho que o senhor fez, eu gostaria de saber, até para a gente constar, quem contratou o senhor, então, foi a empresa Prime? A empresa Prime. E em cima disso, vocês tinham um acerto de valores. Percentual. Um percentual de valores. E, de acordo com esse documento apresentado, em todas as medições, 25% do valor apurado, do valor bruto, ficaria com a Prime e 75% a Delarcino. O senhor confirma isso? Correto. Pode confirmar? Correto. Não? Correto. Essa divisão de valores foi combinada como? Foi feito um contrato de prestação de serviço já com esse valor, com esse percentual. E aí eu vi aqui que dos 75% que ficaria com a Delarcina, você ainda descontava o valor de locações. Isso. Equipamentos que você locava, ele pagava. Ele pagava direto para o dono do equipamento. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. De acordo com o que está aqui, a empresa Prime, ela ficava com 25% da obra somente para gerenciar a obra. Na verdade, quem gerenciava era vocês. Era a gente. Então era 25% porque ela ganhou a licitação. Porque ela ganhou a licitação. Você tem conhecimento de que ela entrou na licitação via judicial? Fiquei sabendo. Foi via judicial? Foi. Teve uma liminar para conseguir fazer a obra. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, até meio fora do script, em cima do que você está dizendo, que eu vi aqui que as locações, então, algumas foram pagas pela própria Prime. Descontando de vocês, do valor que vocês receberiam. Exatamente. Mas teve asfalto? A empresa Prime tinha dificuldade para adquirir asfalto em Ribeirão Preto? Ela não consegue comprar, né? Tem 3 usinas de asfalto em Ribeirão e ela deve nas 3. Ela não compra em nenhuma das 3? Não lugar nenhum em Ribeirão Preto. E aí era você que era responsável por comprar o asfalto? Todo o material da obra. Você chegou a comprar também numa outra empresa parceira, terceirizada também? Comprei. Comprei na Side, comprei na Leão Engenharia. E aí essas empresas, algumas receberam, você pagou todas? Tá. Bom, alguma pergunta por enquanto, Bertinho? Se tiver, fique à vontade, tá? Do que foi construído lá, do serviço que existe lá hoje, né, se a gente for ver, uma porcentagem muito pequena, não chega a 10% da obra concluída. Quanto você diria que foi a sua empresa que fez? 90%. 90%? A parte de asfalto foi toda a sua empresa? Exatamente. Não teve asfalto feito depois de que vocês pararam? Em hipótese alguma. Você lembra o último dia que você trabalhou lá na obra? Eu acho que nós saímos de lá em fevereiro.
Em fevereiro. Janeiro não trabalhou, teve 25 dias de chuva. De chuva. Eu lembro que ele chegou, inclusive ele falou aqui na isso é real. Mas paramos em fevereiro, saímos em fevereiro. Você ainda tinha equipamentos, tinha pessoas trabalhando lá no mês de janeiro. Tinha. E fevereiro já você saiu. Desde então, nenhuma gota de asfalto lá, nada de asfalto. Em hipótese alguma. O trabalho da sua empresa era só asfalto ou também tinha o trabalho de infraestrutura? Guia, colocação de tubulação, água, esgoto, terraplanagem, calçada. Muito bem. Você esteve lá nos últimos dias? Não. Faz tempo que você chegou a ver o que eles fizeram lá ou não? Só colocaram a brita na rotatória da igreja. Em volta da igreja e fizeram uma guia. Concretaram a calçada. Guia e calçada. Só. Nada mais. Nada mais. Perto do serviço que você já tinha executado lá, isso corresponde a quantos por cento? De 8% a 10%. No máximo. Muito bem. Quais foram as razões, seu Ítalo, que fizeram com que a empresa Delarcina, também conhecida como Drill, deixasse de realizar a obra lá no local? A falta de pagamento da Prime. A falta de pagamento. A Prime recebeu da prefeitura e não nos repassou o dinheiro. Ela estava recebendo e não repassava. Então, quer dizer, além dela, ela recebia para quê? Ela não tinha gasto ali. Não tinha gasto, ela só ia ficar com o percentual dela, mas ao mesmo tempo caía na conta, falava que tinha bloqueio judicial, ação trabalhista e acabava não pagando. Inclusive, na terceira medição, o senhor vai ver aí que tem um quadro que eu tive que pegar 2 ônibus deles para receber. Até ônibus eu tive que pegar usado dele para receber. Então, nesse valor, além de recursos financeiros, tem ônibus embutido aqui. Na terceira, nesse quadro aí embaixo. Ah, tá bom. Essa ação trabalhista era relacionada com o quê? Sabendo que a responsabilidade da obra era terceirizada na sua empresa. E por que essa... São ações trabalhistas de outras obras deles. Ah, de outras obras deles? Outras obras deles que eles não pagam também. Depois eu cheguei a investigar. Eles não pagaram uma empresa que começou o Jardim Itaú, chamada Araucária. Que abandonou também. Que abandonou porque não recebeu. Uma empreiteira chamada Mendes Nogueira também, que eles não pagaram, abandonou a obra. Passaram mais de 5 empreiteiras no Jardim Itaú porque eles não pagam. Eles contratam, não pagam, ficam com a verba da prefeitura e não repassa para o terceiro. No início aqui você confiava que o contrato seria cumprido com a sua empresa? Confiava, tinha um contrato, passou pela mão de advogados. Então a gente achava que estava lidando com pessoa idônea. Ô Ítalo, pessoal, muitas pessoas chegaram a dizer na época que o valor apresentado pela empresa Prime para pegar a obra era um valor bem abaixo do que as outras empresas tinham estabelecidos. Mesmo assim, você resolveu fazer a obra recebendo 75% do valor da Prime, que já era considerado baixo. Você acha que se tivesse hoje a Prime repassando esse 75% para vocês, vocês conseguiriam tocar esse projeto até o final? Tocaria. Que a gente levantou a planilha inteira da obra através de projeto e sabia que dava para fazer. Não ia pegar sem saber que não ia fazer. Tendo em vista a melhoria no tempo, né, melhoria para alguns, né, pelo menos a estiagem, a parada de chuva, digo melhoria para alguns porque todo mundo está esperando chuva de novo, né? Hoje você diria que a primeira fase dessa obra já teria sido entregue há algum tempo? Já teria sido. Até hoje, até pelo menos da igreja? Até Anhanguera. Da igreja até Anhanguera já teria sido. Por que essa obra ela não começou dos extremos, né? Geralmente, quando você começa uma obra, você pega um extremo e vai avançando. Essa obra começou do meio. Porque tinha muita área a ser desapropriada, a prefeitura não tinha pago a desapropriação e teria que fazer uma alteração da posteação da alta tensão pela CPFL e a prefeitura não tinha verba para pagar isso. Era um orçamento no valor de 490 mil, mais ou menos. Depois que entrou o outro prefeito que conseguiu fazer esse pagamento, inclusive parece que já estão sendo trocados lá, ou já trocaram, não sei. Bom, o vereador Paulinho Pereira aqui presente. Paulinho, por favor, fique à vontade.
Tem um compromisso, então fique à vontade. Tá bom, muito obrigado. Em cima de todas essas informações que você me passou, a gente teve, durante a CE, o Wagner Bonini vindo aqui perante a CE, na época, nessa sala, e ele diz textualmente em fevereiro: nós estamos atrasados, primeiro porque teve o problema da operação Sevandija ou qualquer outro problema. Isso não influenciou em nada. Em nada, mas nada. Ele disse isso aqui, foram palavras dele. Não influenciou em nada. Depois, por atraso em pagamentos, em alguns pagamentos. Teve um atraso na terceira medição. Foi mandada a medição para a prefeitura e o engenheiro deixou a medição em cima da mesa mais de 30 dias. O atraso era por conta do engenheiro que não liberava. Chamado Ailton. Depois que tinha liberação, era pago imediatamente. Aí mandava-se para a Caixa mandava o engenheiro fazer a vistoria lá, em 10 dias o dinheiro estava na conta. Pagava. E na época parece que o senhor questionou esse problema do atraso do pagamento. Sim. Inclusive nós solicitamos da prefeitura o porquê. Parece que eles não concordavam com a medição, é isso? Não lembro agora o motivo, mas a medição estava correta, porque inclusive depois ela foi paga. Foi pago. Foi paga no valor total dela, integral. Quem ajudou até a receber, que teve lá conversando na Secretaria de Obra e com o engenheiro, foi o França, que é o líder comunitário do Ribeirão Verde. Tá. Que ele percebeu que a obra estava parando e eu falei para ele que eu ia parar a obra caso não recebesse. Tá certo. Bom, e aí a última desculpa que ele deu foi a questão da chuva, né? Porque realmente nós tivemos aí um dezembro, um janeiro bem chuvoso, né? Mas mesmo assim, depois do dia que ele veio aqui em fevereiro, ele nunca retomou essa obra como deveria retomar. Vereador, explicando para o senhor, depois que chove numa obra de terraplanagem, ela retoma em 3 dias. 3 dias, não 3 tem dias o está porquê. seco, pode usar o maquinário e voltar a fazer asfalto. E em cima disso, né? Depois que veio prestar esclarecimentos aqui, ele tinha garantido, no dia que ele prestou esclarecimento, que ele entregaria essa obra até em agosto, que ele já ia começar e retomar imediatamente a obra. A Prime não tem capacidade física e muito menos financeira para isso. Pois é, ele nunca retomou. Então, por conta disso. Só que aí ele vinha para a imprensa, para vários órgãos de imprensa aqui, e aí os jornalistas aqui presentes, aqui eu agradeço muito durante esse período todo, a ajuda, a contribuição, o acompanhamento que eles fizeram, mas eles mesmos vão testemunhar que a única alegação que restou à Prime é de que eles não teriam campo para trabalhar, por falta de desapropriação e pela não remoção dos postes ali. Não, sei que a prefeitura pecou quanto a isso. A prefeitura já deveria, não estou falando só esse governo, o governo passado mesmo já deveria ter começado a providenciar isso, tá? Mas isso procede? Só por conta disso não tinha campo para trabalhar? Não, em hipótese alguma, tinha muito campo para trabalhar. Tinha campo? Tinha. Poderia fazer alteração de trânsito para a via que já estava executada e a via existente começaria a fazer o trabalho ali. No seu entendimento, aqui até para ficar claro para os órgãos de imprensa, ele poderia ter utilizado a via nova, né? Até poderia ter avançado um pouco mais ali, Sim. Tinha espaço para avançar um pouco mais, depois utilizaria aquela via e o lado onde... Trabalharia no lado já existente. Já existente, demolindo até ali aquele exatamente. asfalto que estava e colocando asfalto novo, fazendo canteiro. Tubulação, tudo certinho. Tudo isso dava para ter sido feito. Então, existia campo de obra, não é desculpa a falta de campo de obra. Não é. Apesar do tempo de chuva que ficou parada a obra, e o problema as desculpas que ele dava de remoção dos postes, desapropriação, o projeto, a gente entende que quando estava parado a obra, tinha que ter algum projeto para dar continuidade. Entre esses projetos, existia o projeto da ponte. Sim. E esse projeto, durante esse tempo, de quem que era a responsabilidade do projeto? Da ponte? Era da Prime. Era da Prime. Terceirizado para a gente. Terceirizado para a sua empresa. Sim. E nunca foi ventilado nesse tempo de parada da obra, nunca foi comentado a possibilidade ou a necessidade de começar o projeto da ponte. O projeto já tinha sido começado. Já tinha sido começado. Não concluído. Não concluído, mas já tinha sido começado. Pela empresa sua? Pela minha empresa. Pela sua empresa. Acompanhamento da Prime. Bom, seu Ítalo, então ficou claro aqui que
Diante disso tudo, a empresa só não continuou porque ela não tinha quem continuasse, porque o senhor já tinha abandonado a obra. Abandonado não, deixado de fazer por falta de pagamento. Uma rescisão, inclusive, amigável, que nós temos o e-mail dele aqui, falando que pagaria todas as trabalhistas nossas. Posso ficar com esse e-mail? A documentação é sua. Ó, esse é um e-mail, então. Do Dr. Pércio, que é advogado da Prime, falando com cópia para o Wagner Bonini e para o financeiro da Drill Engenharia, aqui, Sim. diretoria Drill Engenharia, avisando, então, dessa rescisão amigável. Exato. E não foi cumprido também. Não recebeu? Não recebi nada. Tá. Você sabe se ele procurou outras empresas como a sua para fazer? Procurou. Procurou, mas ninguém quer executar essa obra por ser do Luiz Cláudio Leão. Porque sabe que ele recebe da prefeitura e não repassa para o empreiteiro. Só para constar, asfalto também ele não conseguiria comprar em hipótese alguma. Inclusive eu estou com o Serasa dele aqui. Ele não consegue trabalhar. Tecnicamente ele não pode trazer asfalto de outra cidade para Ribeirão. Em hipótese alguma. O asfalto tem que chegar numa temperatura ideal para ser aplicado. Que temperatura é essa? Acima de 156 graus. E aí, quer dizer, vindo de fora ele esfriar. Esfria e não consegue trabalhar com ele. Então teria que ser daqui. Da região. E aqui a gente tem quantas empresas que fornecem? De 3 a 4 usinas. E nenhuma fornece para ele? Não, ninguém fornece para ele aqui em Ribeirão. Muito bem. Seu Ítalo, só para a gente concluir essa parte do financeiro, você tem o valor que ele recebeu antes, até o ano passado, enquanto vocês estavam, o valor total que ele teria recebido? Todos esses valores aí não estão somados, na segunda lacuna aí. Tá. Esse valor aqui, né? Desde a primeira medição lá até embaixo. Vou pedir, Steve, você pode fazer essa soma para mim depois? E o valor que você recebeu, você tem? Também não está somado. Seria Tá. Na quarta? Na quarta lacuna. Tá. Ô, Steve, eu preciso que some aqui, ó, onde está a medição e onde está a Delarcina, tá? Por favor. A gente vai ter os valores aqui exatos que foram pagos e o que foi repassado para o senhor. Quanto a empresa Prime deve hoje para a empresa Delarcina, a Drill? R$ 299.328. É a dívida hoje, R$ 300 mil. E ele o Bonini diz que não reconhece a dívida, só que tem até e-mail comprovando que ele ia fazer o pagamento para a gente e arcar com as trabalhistas. Ele falou que não reconhece a dívida e que se eu quisesse era para procurar a justiça. O senhor procurou a justiça? Ainda não. Não. Você ainda tinha esperança de receber amigavelmente. Bom, vamos retomar aqui. Essa obra ela tem cerca de 4,5 km, né? Vocês estavam trabalhando ali no primeiro quilômetro da obra? Na verdade, no segundo quilômetro, né? Após a ponte. Ah, tá. Entendi. Porque na ponte tinha áreas a serem desapropriadas ali e aguardava a liberação do meio ambiente para a execução da ponte e o término do projeto. E desde então, ali foi o campo de trabalho que você teve? Na frente do Vita. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar, existia campo de trabalho para a empresa continuar trabalhando? Tinha muito campo. Se hoje a empresa Prime estivesse adimplente com a sua empresa, vocês já teriam realizado boa parte do serviço ali da duplicação? Creio que até em Anguera já estaria pronto. A liberação do meio ambiente era uma providência que tinha que ser tomada por quem? Pelo meu entendimento, antes do início da obra, pela prefeitura. Pela prefeitura. A prefeitura alega que ele teria que ter feito alguns pedidos, né, Bertinho? Isso. Algumas solicitações. Você sabe se ele fez? Não sei. Não sei. Desconheço. Enquanto a sua empresa executava o serviço no local, quais equipamentos, maquinários, veículos a empresa Prime tinha executando a obra que fosse de propriedade dela? Nenhum. Quantos funcionários empregados a empresa Prime tinha dela na obra? Um operador de reto escavadeiro. Você sabe o nome dele? Não, mas eu levanto para o senhor. Eu não me Seria recordo, Paulo? mas levanto. Paulo, não. Não, tá. Bom, um operador de reto escavadeira é funcionário Antônio, numa obra. Antônio. Eu não me recordo o resto do nome. O restante do maquinário era pertencente à empresa Drill ou alugados de uma outra empresa? Locado de terceiros. Só que assim que entrava a medição,
já tinha um acordo entre a gente e a Prime para fazer o pagamento direto para eles. Quer dizer, a sua empresa que pagava essa locação? Não, a Prime. Ah, a Prime pagava, Prime. mas Já era um descontava... acordo, já descontava da nossa medição e já pagava a locação. A Prime pagava e descontava do que iria Sim. para vocês. Isso foi feito desde a primeira medição aí. Sim. E depois começaram a haver atrasos no pagamento que deveria ser feito para a Exato. Drill. O senhor tem conhecimento se esse funcionário que era da Prime, o único, ele recebeu os salários dele? Não tenho conhecimento. Não tem. Eu sei que estava atrasado também. Da sua empresa, o senhor manteve o pagamento dos servidores seus? Até a hora que eu recebi, eu mantive. Depois que eu não recebi, não tinha como manter mais. Inclusive, nós estamos tendo bastante ação trabalhista, ação de execução de fornecedor. Eu ia perguntar sobre isso, Fernando. O senhor responde se quiser, se não quiser, se não se sentir à vontade, não precisa responder. Você adquiriu muitos credores nesse período todo? Muito. Existem moradores ali do entorno que forneciam coisas para vocês? Sim. Muitos moradores, credores, funcionários ficaram sem receber. Desde funcionários até prestadores de serviço. Serviço. Que tipo de serviços? Terceirizado, de assentamento de tubo, de comida, alimentação. Ficou muita gente sem receber por causa deles. Então, pessoal, até por isso, o senhor até evitou, queria que fosse lá. Essa oitiva nós faríamos lá no Céu das Artes, inclusive, mas por conta disso, o seu Ítalo pediu para que fosse feito aqui. E nós entendemos aí a solicitação e precisávamos dessa oitiva. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor Ítalo. O senhor me deixou mais 2 documentos aqui. Existe mais algum documento que o senhor acha importante passar para essa comissão? É uma certidão negativa da Justiça do Trabalho, de todas as ações trabalhistas que ele tem. Ele já tem a conta bloqueada judicialmente, então qualquer medição que entrar e ficar na conta de um dia para o outro, já tem pedido de Bacen para segurar esse dinheiro deles. O que eles fazem? O dinheiro cai na conta, automaticamente tem que sair no mesmo dia. Se esse dinheiro dormir na conta de um dia para o outro, eles perdem nas ações trabalhistas. Entendi. E você vai ver que tem ação trabalhista de Araraquara, de várias cidades aí que não tem nada a ver com essa obra. São todos fornecedores dele que trabalharam terceirizado. Estou vendo aqui Araraquara, Como não Araraquara, Bebedouro, Catanduva, Jaboticabal, José Bonifácio, Matão, Orlândia e alguns de Ribeirão Preto também, Taquaritinga, Tupã, Piedade, vários lugares mesmo. É praxe, depois que a gente começou a investigar e conhecer a empresa, é praxe dela fazer isso, contratar o terceiro, receber do órgão público e não repassar o dinheiro. Eles fizeram isso em Tupã, numa obra de infraestrutura, fizeram isso em Votuporanga, fizeram isso aqui em Ribeirão, no Jardim Itaú, e fizeram comigo no Ribeirão Verde. Pegar esse serviço prejudicou sua empresa? Prejudicou, tive que fechar ela. Sua empresa não está funcionando? Não, já está baixado o CNPJ, eu tive que fechar ela. Por conta desse problema de não recebimento deles. Bom, queria passar do vereador Bertinho. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Mais um documento. Eu gostaria só de aguardar, o Steve está terminando a soma ali. O Ítalo informa que ele tem mais algum documento para poder fornecer. Esse é o Serasa da empresa, da Prime. Só em um banco deve mais de 3 milhões de reais. Na federal aí de imposto deve 700 e poucos mil. Você sabe em que ano a Prime foi constituída? Não sei. Não tem essa informação, né? Porque a gente vendo aqui as datas também são recentes, né? Quer dizer que ela vinha praticando esse tipo de problema aí. Sim. Tem mais algum? Não, só. É esse. Bertinho, tem alguma questão? Nós vamos aguardar que o Steve está terminando aqui a soma, só para a gente confirmar. Bom, de acordo com os valores aqui, esses valores apresentados foram os valores pagos das medições que a Drill participou, que a Drill teria participado, né? Então são as medições feitas até dezembro do ano passado. Na verdade, a última foi feita em novembro, o último pagamento tinha sido feito em dezembro. Aqui, de acordo com esses documentos apresentados, tem um total de R$ 2.100.000. Exato. E aproximadamente R$ 1.577.000 faria parte aí dos recursos destinados à Delarcina. Exato. E desses valores,
nós tivemos alguns pagamentos, alguns descontos, porque a empresa Prime deveria pagar as locações, né? Você tem informação se ela fez esses pagamentos ou se alguma empresa de locação fez? Então foram pagos. As locações foram pagas, né? E foram repassados à empresa Delarcina. Bom, pelo menos teriam que ter sido repassados R$ 1.577.694. Descontados aqui os valores das locações. Valor faltante, R$ 299.328. Ainda teria a receber aproximadamente 300 mil. Dentro desse 1 milhão e pouco. Aproximadamente 1/5 do valor que ele deveria ter pago, ele não pagou. Não pagou. Muito bem. E esse valor de 300 mil foi aí o responsável pelo fechamento da sua empresa. Exato. Você acha que se você tivesse continuado bancando isso, se tivesse conseguido bancar e continuado, hoje a empresa Prime teria pago esses valores para você? Não acredito. Você ia continuar sem receber? Sem receber. Em algum momento eles fizeram essa proposta para você continuar ou não? Fizeram, mas eu fui percebendo que não tinha boa vontade e nós fomos investigando, conhecendo outros fornecedores dele, todo mundo foi falando que era impossível trabalhar porque eles não pagam mesmo, é praxe deles fazerem isso. Bom, o primeiro pagamento ele fez o seu pagamento integral do que ele deveria te pagar, perfeito, integral. No segundo pagamento, ele deveria pagar 435 mil para vocês, só que ele pagou 359, ficou faltando vocês receberem 2.750. Não é um valor tão alto. Só que aí no terceiro pagamento, ele deveria repassar 499 e já ficou devendo 77 mil. No quarto pagamento, ele deveria repassar 120 mil e ficou devendo 98 mil reais. Depois, de 89 mil que ele deveria repassar, ele não repassou nada, zero. Depois de 15 mil, não repassou nada, zero. Exatamente. E depois mais 15 mil e repassou zero. É isso, exato. Confirma. Então, tá e você pode ver que até a produção dentro da obra... Só o França também chegou aqui, presidente da Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde. Fica à vontade, viu, França? Pode sentar, fica à vontade. A produção da empresa começa a cair a partir do momento que ele não paga. Toda medição ela começa subindo. De 530 foi para 560, depois para 600 mil. Começou a não ocorrer o pagamento total, automaticamente a produção dentro da obra cai. Já foi para 161 mil. Já não recebeu, caiu para 118. Isso é verdade. Depois a gente vai fazer uma cópia para a imprensa aqui dessa tabela. E isso é uma coincidência, né? Os pagamentos, eles começam, a medição começa apresentando um número superior e ele vai declinando a partir do momento que você começa a não receber, porque você começa a ter dificuldades para tocar a obra. E não, mais uma vez dizendo aqui para a imprensa, para todos, não por falta de campo. Então essa história de que não tinha campo para a empresa trabalhar, cai por terra com esse depoimento. O senhor Ítalo está dizendo aqui hoje que existia sim campo para trabalhar. Lógico que a prefeitura tinha uma responsabilidade e ela demorou para cumprir essa responsabilidade. Nós não estamos excluindo a prefeitura das responsabilidades. Não sei, isso eu ia perguntar ao Ítalo, se a prefeitura participava na fiscalização do trabalho. Participava. Diariamente estava ali presente um fiscal da prefeitura. Tinha um fiscal de laboratório, indicado por ela, que estava na obra todo dia, fazendo as medições. E a gente também tinha um laboratório terceirizado para comparar compactação de solo, espessura de asfalto, junto com ela. Que, inclusive, eu deixei o caderno técnico com o vereador Maraca já. E assim que ela investigava, que liberava a medição, ia um fiscal da Caixa fazer outra inspeção na obra para poder liberar a verba. E essa falta de pagamento, de repasse para a sua empresa... o senhor chegou a questionar a Secretaria de Obras, alguma coisa? Sim, várias vezes. Sem Só que a Secretaria ela não enxergava o terceiro. A Secretaria só enxerga quem é o dono do contrato. Secretaria, para a Secretaria de Obras, a Delarcina não existia. Já tinha efetuado para a Prime, a Prime é que não repassava. Prime e terceiro era dela para resolver. Bom, uma coisa, mais uma vez dizendo, fica certa aqui. Existia campo de trabalho para a empresa Prime continuar a obra. Ela não continuou a obra por falta de capacidade. A empresa não tinha funcionários, não tinha equipamento, e a empresa que ela tinha terceirizado a obra,
ela já não suportava mais tocar isso por falta de pagamentos. A empresa não estava recebendo. E hoje fica confirmado aqui, inclusive, que a empresa deve para alguns moradores do entorno, empresários do entorno. Bom, além disso, nós não estamos em momento nenhum excluindo a prefeitura de suas responsabilidades, né? Existia também a necessidade da prefeitura de fazer as desapropriações, algumas foram feitas, alguns acordos foram feitos, outros acordos nós estamos sabendo que estão sendo rompidos aqui, isso não poderia estar acontecendo, mas existia campo para trabalhar. A empresa não trabalhou porque ela não tinha capacidade, e ela sempre ia para a imprensa se justificar dizendo que ela não tinha campo para trabalhar. Isso é uma das coisas que cai por terra aqui. Outra coisa que fica claro, o nosso trabalho na CEE foi um trabalho sério, um trabalho bem feito, um trabalho que investigou e ouviu todas as partes. Começou ouvindo aqui o presidente da Associação de Moradores, o França, ouviu aqui o proprietário da empresa Prime, que tinha prometido obra pronta para agosto, ouviu técnicos que trabalharam na obra, ouviu o procurador do município, que veio aqui e disse: nós temos subsídios de sobra para romper o contrato com a empresa. Hoje, 90 dias depois, a prefeitura poderia estar chamando uma nova empresa para prestar serviços naquele local. Se tivesse ouvido essa comissão, a Comissão Especial de Estudos, que apurou e pediu à prefeitura o seguinte: primeiro, vamos romper o contrato com essa empresa. Segundo, vamos aplicar a multa a essa empresa, porque ela descumpriu uma série de acordos que estavam ali no contrato. E terceiro, essa empresa precisa ser declarada empresa inidônea. Se assim tivesse feito na época da obra do Jardim Itaú, ou se outras cidades tivessem feito o mesmo, essa empresa não poderia nem ter concorrido nesse pregão. Então, olha só como uma coisa acarreta um prejuízo. Quem está pagando? Quem mora no bairro. Quem não consegue entrar e sair do bairro. Os moradores, o França, o Chico, a Juraci, o Felipe, que é morador do Vita, essas pessoas estão pagando todos os dias para entrar e sair do bairro. Mais ainda, quando a gente fala em prefeitura, tem outros aspectos que precisam ser ponderados. Desde o início, nós estamos pedindo uma ajuda da Transerp, para que a Transerp ficasse no bairro no período da manhã e da tarde, ajudando a fazer a saída e a entrada dos moradores ali naquele bairro. A Transerp havia se comprometido, depois nos responde dizendo que não tem agentes de trânsito suficiente. Ora, não tem agente de trânsito suficiente, mas está agora licitando mais 3 radares, e cada um dos radares precisa de 2 agentes para operar. Então, para ajudar na saída do Ribeirão Verde, não tem, mas para multar, aí tem agente de trânsito de sobra. Eu estou desviando um pouco do foco do que é o depoimento hoje, mas a gente precisa falar algumas verdades. Então, a prefeitura tem, sim, alguns compromissos que ela não cumpriu. Não cumpriu com os moradores, não cumpriu com essa CE e deixou o contrato passar. Mas o que fica mais marcado aqui, quisesse a prefeitura ter rompido o contrato há 3 meses atrás, e eu já dizia isso, hoje nós teríamos uma outra empresa trabalhando naquela obra. Pelo menos nós teríamos aí uma luz para aquela população. Deu mais prazo. Mais prazo. Quantas vezes a gente ouve falar que a prefeitura vai dar prazo? Se o medo da prefeitura é a judicialização desse contrato, esquece. Essa empresa vai judicializar esse contrato de qualquer forma. De qualquer forma, porque ela entrou na obra judicializando o contrato. Ela entrou na obra judicializando o contrato. É uma constante dessa empresa. É uma constante. Né? Não adianta. Ah, mas a empresa vai entrar... Entra. Se tivesse tomado uma providência, nós já teríamos vencido todos os obstáculos judiciais. Não é possível que um juiz não está vendo o que está acontecendo ali. Então, essa empresa poderia hoje não estar mais naquela obra e a gente ter licitado já a obra para uma nova empresa. Vai partir do zero de novo. Se não tomar uma atitude, isso vai ficar. Só que essa CPI agora, que foi transformada numa CPI, ela tem outras funções. Inclusive avaliar se os pagamentos feitos para a empresa condizem com as medições apresentadas, levando em conta que esse ano nós tivemos 3 pagamentos e muito pouco da obra andou.
E mais do que isso, né, nós recebemos denúncias aqui da falta de certidões, e nós já pedimos essas certidões, e no final nós vamos falar sobre isso. Então, eu gostaria só de fazer esse desabafo, essa história toda, vereador Bertinho, é justamente para demonstrar que a população não aguenta mais desculpas, seja do poder público, seja dessa empresa que deu milhares de desculpas aqui para que essa obra fosse sendo procrastinada, prazos e mais prazos. Se vocês fizerem uma pesquisa em entrevistas que ele deu para jornais escritos, para TV aqui, vocês vão ver que várias vezes ele fala, não, agora nós vamos começar e vamos fazer. E não faz. E nós avisamos várias vezes que não faria. Desculpa, Bertinho. Inclusive, de acordo com as declarações do Ítalo, a empresa dele parou em fevereiro. Se a empresa Primer não tem a mão de obra para executar serviço algum, 3 pagamentos aconteceram, então as medições foram em cima de algum serviço que foi executado ainda pela empresa, ou então nem teve serviço prestado, né, durante esse tempo todo, para que executasse esses 3 pagamentos. Os serviços executados pela Edelarcina... O que eles receberam foi executado por eles. Esse novo. Por eles. Foi o entorno da igreja. Só aquela concretagem Só. E terraplanagem e colocação da BGS, que é a brita. Antes eles receberam 325 mil só pelo que foi feito em volta da igreja. Mais nada. O restante tinha sido feito já antes de fevereiro ali pela Drill. Exato. Pela Drill, Edelarcina. Bom, tem mais algumas perguntas aqui. A Drill já tinha prestado serviço à Prime alguma vez antes disso? Não. Houve autorização da prefeitura para a Prime contratar a Drill? Existe algum pedido ou não foi feito? Não tem pedido. Esse trabalho foi feito entre vocês, entre as duas empresas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por conta dessa obra, Ítalo, você responde hoje alguma ação trabalhista? Muitas. Inclusive, hoje nós mais ou menos 3. Eu devo estar com umas 30 ações trabalhistas. Umas 30 ações trabalhistas aí, pelo menos, por conta dessa obra. Exato. E a Prime não assume nenhuma. Mas a Prime é chamada nas audiências? Ela vai e não assume nenhuma. A prefeitura tem sido chamada também como subsidiária? Em algumas a prefeitura vai. Então a prefeitura tem sido chamada em algumas ações como subsidiária também, né? Então isso é um ônibus que tem caído em cima que tem caído em cima da prefeitura também. Bertinho, mais algum questionamento? Diferente do que precedia a CEE, né, que nós poderíamos passar a palavra para vocês, como é uma comissão parlamentar de inquéritos, eu faço as perguntas. Mas até por ser uma tarde muito democrática e aqui com a participação de moradores lá do entorno, eu gostaria de saber se algum tem alguma pergunta que eu possa fazer para ele. Maraca, quanto foi repassado para a Drill? Os 3 pagamentos foi feito no que está sendo transferido. Quando ou quanto? Desculpa. Qual foi o valor que foi passado para a Prime, os 3 pagamentos, depois da Drill? Felipe Silva, Jornal X-Tudo. X-Tudo Ribeirão. Sim. Bom, Felipe, essa resposta eu tenho para te dar. Foram 3 pagamentos, tá? Um pagamento de 14 de julho, no valor de 59.700. Um de 14 de julho também, portanto, em julho foram feitos 2 pagamentos. Geralmente... Que é meio esquisito, né? Então, eu queria te perguntar, Ítalo. Para ser feito pagamento, 2 pagamentos num dia, isso pode ter sido precedido de alguma conversa entre a empresa, algum compromisso, talvez, entre a empresa e a prefeitura? Exato. Tá. Então, foram 2 pagamentos no mesmo dia, em julho, um no valor de R$ 59.700 e outro no valor de R$ 63.032. E depois mais um pagamento feito no dia 1º de agosto, no valor de R$ 203.600, 203.000
R$ desculpa. R$ 203.601. O Ítalo, você afirma aí que a empresa te procurou outras vezes para continuidade no trabalho. E a sua empresa, sob sua direção, não aceitou dar continuidade. Em hipótese alguma. Enquanto não recebesse, não ia executar mais nada. Em relação aos repasses, eles não se manifestaram em nada. Falou para eu procurar a justiça. Simplesmente procurar a justiça. Muito bem, eu vou passar o microfone. Pode passar, Bertinho, o seu? Vou passar para o França, é presidente da Associação de Moradores. França, por favor. Boa tarde, Maraca, Bertinho, Ítalo e a todos. Boa tarde a todas. O Maraca, a minha pergunta é para a comissão, direto. Nós tivemos, a Associação de Moradores teve uma reunião há poucos dias com o Nicanor, secretário de Governo, com o Pegoraro, secretário de Obras, e também com o secretário de Administração. E lá eu questionei a mesma pergunta que eu vou fazer para vocês, eu fiz para eles lá qual que era a preocupação, por que a Prefeitura não rompeu ainda o contrato com essa empresa, qual que é o problema disso tudo. A Prefeitura não tem uma base jurídica para isso, porque ela começa, não essa administração, Bertinho, Maraca, não essa administração, mas a administração anterior começou o processo errado e deixou um gancho bastante grande para a empresa cometer essas irregularidades que estão aí, né? Não só essas irregularidades em termos de pagamentos, quanto outros procedimentos também que a gente tem conhecimento. Devido a esse gancho que a Prefeitura, que a administração passada deixou, a Prefeitura hoje não tem né, uma segurança jurídica de romper o contrato dessa empresa. Tanto é que há cerca de 1 hora eu recebi foto que está descarregando máquinas lá na avenida agora, no canteiro de obras, está chegando máquinas lá para retomar as obras. A gente até vai estar indo lá para ver essa situação. Então, a minha pergunta é o seguinte, qual que é o gancho, né, a minha colocação é a seguinte, qual que é o gancho que a Prefeitura deixou, a administração passada deixou, e essa está com complicação? Quando qualquer um de nós, vai fazer uma obra, a primeira coisa que você faz é adquirir o terreno, né? Depois você vai fazer o projeto. Adquirir o terreno, você faz o projeto, você vai atrás da verba, né? Depois da verba você vai contratar a empresa que vai fazer esse projeto. Esse é o procedimento normal, né? Público é o mesmo procedimento, só acrescenta aí a licitação, né? Depois contrata a empresa, ganhou a licitação. A Prefeitura não fez isso. Ela fez um projeto em cima de uma área que não é dela. Aí foi na Caixa Econômica, liberou uma verba. Então é necessário chamar o gerente da Caixa na CPI e perguntar para ele quais os documentos que a administração anterior apresentou à Caixa para que ela liberasse esse dinheiro. Por que toda essa situação? Né? Porque o erro começa aí. Você libera um dinheiro, você faz um projeto dentro de uma área que não é sua. Então a Prefeitura, hoje, a administração atual, está com um problema para executar isso. Né, já fez algumas desapropriações, tem campo para trabalhar, mas só que dentro dessas irregularidades, que a Prefeitura está questionando a empresa, né, a Prefeitura rompeu o contrato hoje por essas irregularidades, a empresa vai na Justiça com o projeto todo, com a licitação toda, ela não vai com um pedacinho só da obra, ela vai com o projeto todo, quase 5 quilômetros, aí a Justiça vai avaliar tudo isso. Então, vai detectar o erro da Prefeitura. Então, a minha sugestão aqui, não sei se vocês, a comissão tem esse procedimento já em vias, para que chame o gerente da Caixa, né, e ver quais as documentações que a administração passada apresentou à Caixa para que ela pudesse liberar esse dinheiro. Se tinha projeto, se tinha realmente a área, né, se estava tudo definido já, se estava tudo pronto para poder exatamente executar essa obra. Então, esse é o gargalo que está isso aí. O secretário de Administração concordou comigo com essa colocação. Ele concordou lá, porque convém a ele, viu, França? Ele concordou porque ele sabe, eu vou te explicar ele sabe essa situação toda. Então, esse é o gargalo que está lá, tanto que a Prefeitura dizia que até o dia 11, hoje é dia 20, né? Até o dia 11 a empresa ela tinha campo para poder já romper o contrato da empresa, dia 20 não fez isso ainda, tanto que agora está chegando máquina lá, não sabemos de quem é essa máquina, que a empresa não tem, né? Essa empresa é problemática, até estava conversando agora com o Maurício, né, com
com o Fernando, assessor do Maurício Gasparini, que ela já vem de problemas de outros lugares, ela entra numa licitação através da justiça, então tudo para essa empresa vai ser justiça. E a administração passada deixa um gancho desse, então essa é a situação que está se dando. Muito obrigado, estamos à disposição, Associação de Moradores. Eu que agradeço, França, agradeço a contribuição desde o início. Só queria, sobre esse aspecto que o França trouxe aqui, primeiro, é conveniente para o secretário dizer que não romperam por isso, mas eu gostaria de fazer alguns adendos aqui. O primeiro deles, o França disse que teve a reunião com o secretário Ângelo Pessini, com o secretário de governo Nicanor Lopes e com o Pegoraro. Nós estivemos aqui, França, com um servidor de carreira que é um procurador do município de Ribeirão Preto, um procurador que tem acompanhado essa obra desde o início. Ele foi quem fez a contestação para a empresa no início, né? E esse procurador do município, quer dizer, não é uma pessoa de governo que muda, que passa, ele veio aqui e ele disse textualmente para a gente: nós já temos aqui subsídios de sobra para romper esse contrato. Então, a CE ela se baseou na fala de um procurador do município dizendo que existe os subsídios. Se o governo hoje atual não entende assim, ele começa a ficar refém de uma empresa que, eu digo aqui, pode dar mais quanto prazo for, ela não vai cumprir a obra. E lá na frente, depois de dar todos os prazos, de fazer tudo que essa empresa quiser, ela vai, mesmo assim, judicializar a questão mais uma vez. Mesmo assim, ela vai recorrer à justiça para dizer que esse contrato não deveria ser cobrado. Agora, falta coragem a quem tem que ter, ou vontade a quem tem que ter, de peitar e de romper esse contrato, de chamar uma nova empresa. Senão, esse problema não vai ser resolvido. Aí, a outra questão, França, que é a prefeitura ter desapropriado antes. O França disse uma coisa que é verdade: quando você quer construir uma casa, você tem que ter um terreno, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Mas o poder público é diferente. O poder público, se ele conseguir demonstrar que uma área é de utilidade pública, ele pode desapropriar aquela área, desde que ele pague essa desapropriação. Então, foi feito na época um decreto, né, declarando de utilidade pública, por isso que a Caixa acaba liberando, porque a partir do momento que tem um decreto dizendo que toda aquela área ela pode ser passiva de desapropriação, liberam. Eu também acho, França, que teve um grande erro do governo passado em não ter resolvido esse problema a tempo, que foi deixado para esse governo e que parece que tem tentado resolver o problema, né? Nós tivemos aqui o Pegoraro também dizendo que boa parte disso já tinha sido vencido, né? Algumas questões. O problema é que o governo passado ele estava interessado em incluir essa obra, né, França? Naquele conjunto de pacotão, e aonde a Câmara questionou isso daí e forçou a que isolasse o projeto da Mugnato Marinsec fosse isolado. Então talvez que surgiu a pressa de iniciar uma obra de uma maneira irregular, sem remoção dos postes, sem licença ambiental, sem desapropriação. Quer dizer, então, apesar de ter campo para trabalho, mas nada foi feito por parte da prefeitura. Isso. E aí, França, em cima disso tudo, né, vale dizer que antes de você chegar, o Ítalo tinha nos afirmado, já afirmou aqui nessa CPI, de que a empresa Prime tem campo de trabalho, tinha campo de trabalho lá. Ele, inclusive, explicou que ela poderia ter liberado o trânsito na onde foi feito, ter até avançado um pouco mais, liberado o trânsito ali e ter feito a outra parte. Ela não fez, porque também, segundo o Ítalo, ela não tem quem preste esse tipo de serviço para ela aqui. Ela não consegue contratar, por exemplo, o asfalto aqui na cidade. Então, isso é uma coisa que está clara. E eu entendo a sua preocupação, Francisco. Quando nós assumimos essa CE lá atrás, quando criamos a CE, o nosso alvo e o nosso foco era a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, achando que quem estava trazendo uma série de problemas era a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Só que o que se apresenta é que a empresa não iria cumprir esse contrato.
Bom, mais alguém quer fazer algum questionamento? Pode concluir. Meu nome é Luiz Fernando, assessor do Maurício Gasparini. O que eu comentei com o França, que lá na CE, lá atrás, que veio o Abranche, inclusive, para responder, eu fiz um questionamento com ele que essa empresa Prime, ela se tornou inidônea antes de tomar esse serviço aqui da Mugnato, lá em Votuporanga. Lá ela se tornou inidônea. É um absurdo qualquer órgão público que não puxa, que já sabia, que o Abranche disse que ela entrou com uma medida, não sei, na justiça. É um absurdo, porque se eu tiver com uma medida cautelar, eu compro um negócio. Nesse caso... Como que eu pego uma obra de 300 milhões do PAC para administrar, sendo que eu não concluí nenhuma... Inclusive, não, essa obra é de 27, não é dos 300. Desculpa, 300 milhões era o... 25 milhões, desculpa. O todo que era os 300. Agora, e já tinha um problema no Jardim Itaú. A administração passada, acredito eu, que tem muito a ver... E o conclui aí, eu não sei qual que é, porque o negócio, eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. É o que eu queria dizer, que eu comentei com o França. Não estou isentando essa administração, que agora tinha que arrumar um meio, porque o que você falou é verdade. Ela vai ficar aí 20 anos fazendo isso aí, vai entrar na justiça e vai ficar do jeito que está lá e os moradores sofrendo. Passar. O Felipe. Pode sim, Felipe. Felipe Melo, da Rádio CBN. Bom, por Ítalo, né, para você fazer a pergunta, se ele teria interesse, se a prefeitura licitasse a obra novamente, de concorrer, e quanto tempo seria possível terminar essa obra, já que ele fez grande parte da obra, seria possível respeitar o prazo que termina, eu acho que em julho do ano que vem. Qual seria o tempo para a conclusão dessa obra? Vamos lá, peraí, eu preciso de fazer a pergunta para você, Ítalo, é meio estranho, mas eu preciso de repetir. O Felipe está fazendo 2 questionamentos. O primeiro é se você teria interesse em participar. Pelo que você mesmo disse, como Delarcina, não, porque você fechou a empresa já, mas você pode responder. E seguindo, quanto tempo, se você assumisse uma obra dessa, essa obra ainda precisaria para ficar pronta? Para participar desse tipo de obra, Maraca, tem que ter um acervo de outras obras que você já executou e sabe como é que funciona. E nós não tínhamos esse acervo ainda da parte de infraestrutura, tá? De tubulação, só tinha de asfalto. Então, não teria interesse de participar. Mas se fosse para continuar essa obra, em 12 meses já estaria concluído. Se tivesse tudo liberado. Pegando hoje, em 12 meses já estaria a obra inteira poderia estar concluída. Sim. Essa parte, principalmente a parte até a igrejinha da igreja até a Anhanguera ali, em quanto tempo, mais ou menos, com o que já foi feito? Foi combinado em fazer essa parte em 12 meses, inclusive, na Secretaria de Obras na época. Não, tá? Mas de hoje... De hoje, para terminar, 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Muito obrigado. O mais demorado seria a ponte. A ponte que é depois, né? Ah, não, ali antes, né? Aquela ponte que tem ali. Logo na saída da Anhanguera. Sim. Pessoal, eu vou assim então encerrar para as perguntas, agradecer o senhor Ítalo Antônio Ítalo Delarcino Júnior. Muito obrigado, Ítalo, por estar aqui presente, por participar dessa CPI, né, atendendo a nossa convocação. Acho que foi esclarecedor aqui, acho que a CPI ganha, o conteúdo ganha. E mais uma vez, né, dizer que enquanto tudo isso acontece, enquanto esse imbróglio continua, quem sofre é a população do Complexo Ribeirão Verde, são as pessoas que entram e saem dos bairros todos os dias, né, Felipe? No seu caso, você ainda sofre mais, né? Porque você tem aquela poeira na porta da tua casa, né? A poeira não cessa, porque não pode terminar. Tem montes de terra ali que ficam sobrecolocados. A falta de asfalto, né? A falta de asfalto que tem naquele... Exatamente. Não, e tem a população ainda não consegue entender, né? Porque um dia ela acorda, aquela via nova está liberada. Outro dia ela acorda, está bloqueada. Ninguém sabe aonde pode ir e onde não pode. Mais uma vez, a Transerp não cumpriu o papel de mandar os agentes de trânsito para lá. Isso faz uma falta muito grande. E só para terminar, também foi colocado paliativamente um semáforo no local. E esse semáforo, infelizmente, até hoje,
a Transerp não conseguiu acertar a programação desse semáforo. Complicou, porque você melhora a saída do bairro, porque você dá fluxo para quem está na Emílio Rosseto sair. Só que esse fluxo à tarde tem que ser invertido, e o fluxo tem que ser para quem está na Mugnato Maninsek. E aí, como não tem isso, eles seguram, né, França? Muitas vezes as pessoas na Emílio Rosseto não têm o movimento à tarde, e aí começa a segurar as pessoas na Antônia Mugnato Maninsek, e aí vira um caos também. Basta qualquer um de nós, qualquer pessoa ir lá no final de tarde e vai observar. Já vai estar difícil. Bom, assim sendo, muito obrigado. Doutora Cláudia, muito obrigado, tá, pelos trabalhos. Mais uma vez, obrigado TV Câmara, imprensa. Senhor Ítalo, muito obrigado também pela participação. Imprensa que veio cobrir hoje, muito obrigado. E a todos os servidores dessa casa. Uma boa noite a todos. Você perdoou vários compromissos com a justiça. É que estou acostumado a ficar aqui à noite.